outra vergonha. E essa é uma vergonha internacional também. A ONG, Organização Não Governamental Transparência Internacional, criticou o asilo diplomático concedido pelo presidente Lula à ex-primeira-dama do Peru, Nadine Heredia, condenada a 15 anos de prisão pelo crime democrático no Brasil de corrupção e lavagem de dinheiro em julgamento relacionado a Odebrecht na Operação Lava Jato. Segundo a Transparência Internacional, a atitude de Lula compromete o combate à impunidade na América Latina, aspas. A concessão de asilo sob a justificação da proteção humanitária levanta sérias dúvidas sobre o compromisso do Brasil com o combate à corrupção e impunidade na região. Ao fornecer abrigo a uma pessoa condenada por corrupção, o Brasil envia um sinal preocupante de tolerância a práticas ilícitas que enfraquecem as instituições democráticas e dificultam o desenvolvimento dos países latino-americanos. Fecho aspas. E eu acrescento, senhores, outra mensagem que passa é: vocês tinham razão se suspeitavam que nós praticamos perseguição política contra Bolsonaro. Porque o mesmo PT que deu asilo humanitário a uma ex-primeira-dama condenada por corrupção e lavagem de dinheiro é o PT que pede a prisão preventiva de Bolsonaro por crimes que nem crimes são. Ou seja, por atos preparatórios que sequer conseguem comprovar que ele esteve presente nesses atos, que não são crimes. Citando os desdobramentos da Operação Lava Jato no Brasil, a Transparência Internacional disse que o Peru não se convenceu da narrativa da ilegalidade das provas da Odebrecht usadas para condenar o casal. Agora, vocês querem o que é mais pesado? Olha a capa deste jornal do Peru, de hoje. Solta aí, ó. É uma revista do Peru, aliás. Capa da revista do Peru. Entre corruptos se protegem. E a foto da Nadine Heredia e o Luiz Inácio Lula da Silva, que é chamado de corrupto. Então, entre corruptos se protegem. Quero falar de novo, entre corruptos se protegem. Segundo a revista peruana, Lula é corrupto. Segundo a revista peruana, Lula é corrupto. Você sabia que, segundo a revista peruana, Lula é corrupto? Então, toda vez que você quiser falar Lula é corrupto, você fala segundo a revista peruana. Sabia que o Lula é corrupto, segundo a revista peruana? O Lula é o quê? Corrupto. Segundo quem? A revista peruana. Sabia? Lula é corrupto, disse a revista peruana. Lula é corrupto, né? O Lula é corrupto. Lula é corrupto, recebeu outra corrupta, conforme diz a revista peruana. E o STF já deu 48 horas para tirarem essa revista do ar, porque o Alexandre de Moraes está achando que ele pode intimar até embaixador, né, da Espanha. Ele acha que ele tem essa autoridade. Não, então... ele não acha, ele tem. Ele né? assumiu o cargo de chanceler. Sim. Ele assumiu o Ministério das Relações Exteriores ao negar a extradição do traficante, do Vasiliev. Exatamente. Vasilina, né? E eu queria saber o seguinte, se ele vai oficiar a Anatel para derrubar o site dessa revista. É isso que eu queria saber. Tá demorando, né? Ele já foi mais eficiente, né? Tá demorando. Não é? E aí, professor? Que bonito. Não, ninguém quer falar, a gente passa para a próxima. Olha, o que tem para falar do fundo do coração é conversa, muito claro. Não é sabatina. Eu tenho que explicar toda vez. Não. O programa é conversa. Então deixa a gente conversar. Tá? Então, por favor. Pronto. Conversa. Olha, quando você dá uma olhada e vê aquilo que foi apresentado nesse momento, primeira coisa, as críticas são evidentes. Por quê? Porque foi evidenciado o ato de... Eu só vou fazer questão de citar o novo nome da Odebrecht. Por quê? Porque o fato de você passar a chamar morador de rua como morador de área livre não retira a desgraça. Que você, foi você que me perguntou ontem
o nome de batismo da Erika Hilton? Não fui eu, mas eu assumo. Não é porque eu não sei se é verdade, mas eu vi o Paulo Figueiredo falando que é Felipe. Ah, é Felipe? Tá? Que fizeram essa pergunta. Eu falei, não soube. Eu sei que o nome dela, hoje, no Brasil, você aceita o nome social, né? A pessoa se coisa. Então, Érica. Se ela quer se mas chamar de Érica, eu chamo de Érica. O nome. Então, eu estou trazendo aqui uma dúvida, mas não é nada. É só para. Você falou nome, eu lembrei. Eu sou muito mnemônico. Pois é, mas eu vou falar o nome atual, Novo Honor. Por quê? Porque é uma empresa que tem serviços prestados pelo Brasil, fez muita coisa ao longo desses últimos 20 anos. E a gente não pode esquecer, né, que ela tem um histórico. Novo Honor é o nome da Odebrecht, tá? O que eles dizem que a Odebrecht, ela espraiou pela América do Sul ações de ajuda a presidentes da República de outros países para fazer o quê? Para que, uma vez eleitos, eles permitissem que ela atuasse com precedência lá nos países dele. É isso que está dizendo, e alguns são acusados. Não, parece que ela fez doações de 3 milhões, para outros fez doações de 21 milhões de dólares, para outros fez doações de 10 milhões de dólares. E como é doação, é o caráter caridoso da Novo Honor, que antes se chamava Odebrecht. O que está configurado lá no Peru está muito claro. Que o Lula é corrupto, segundo a revista. Segundo eles, que houve um ato de corrupção. O sistema peruano... Não, a revista falou, não é a... O Lula é corrupto e a Nadine é corrupta. Segundo a revista, segundo Põe a revista aí, Alemão, para não ter dúvida. O sistema peruano é muito confuso. Alemão se manifesta. Isso aí. Fala aí, professor, para ninguém ter dúvida. Que se fizerem corte, aí a imagem da revista. Foi a revista que falou. Mas o sistema peruano, ele é muito confuso porque ele é um semipresidencialismo com 2 vice-presidentes e o presidente pode dissolver tanto a presidência quanto o legislativo, criando novas eleições. Então a confusão que tem no Peru é de, nos últimos 6 anos... acho que foram 4, 5, 6 presidentes, e um foi substituindo o outro é eleito, depois cai, depois é acusado de corrupção, todo mundo lá é acusado de corrupção. No entanto, o fato de ser um sistema... Por que eu trouxe? O fato de ser um sistema confuso... Porque ontem o senhor falou isso aí, eu confesso que dormi. Não, mas explicou tudo. Então, quem quiser ver o sistema eleitoral no Peru, assista o Faroeste de ontem. Está lá completo. Eu nem incomodei o Suano Mas só que tem um detalhe. O fato de dizer isso não significa nem retira as acusações que a Odebrecht recebeu, que foram julgadas adequadamente. Ora, por quê? Por que eu citei o sistema peruano? Porque saiu nos diários oficiais da União, que tem lá na Berrini, que tem aqui, de que tudo se dava porque era um sistema confuso e havia uma luta política polarizada na sociedade peruana e por essa razão eles ficavam acusando um outro. Peraí, tudo bem, isso é uma esculhambação própria deles, do sistema político deles. Mas não retira o fato deles terem buscado provas, eu não diria provas sobradas, porque parece que o que havia prova sobrada foi no julgamento de um ex-presidente da República aqui no Brasil, que falaram, tem provas sobradas, e 9 juízes falaram que as provas sobradas eram suficientes para colocar o cara em cana. Eu não diria que são provas sobradas, que eu não vi isso, mas lá o que eles definiram é que há provas de que a Odebrecht comprou essa galera. Desculpa, de certa forma, o Lula ainda continua em cana. E aí, só para encerrar, quando você olha e diz assim, tudo bem, o que a revista fala respalda o que o judiciário de lá falou. Porque o que está sendo dito é que uma presidente, e ela foi um presidente, junto com a sua esposa, a primeira-dama, receberam recursos para adotar procedimentos não republicanos lá. Por essa razão, foram acusados e foram condenados. Ponto final. E esse cara daqui está recebendo pelo direito humanitário, porque ela recorreu e fez a reivindicação de um asilo político. O grande problema do asilo político é que o asilo político decorre do direito de receber ou não. E não precisa ter justificativas para receber. Simplesmente o cara pode chegar e simplesmente falar, eu recebo o asilo político e entrego para ela e acabou. Por qual razão? Porque da mesma forma que uma pessoa pede asilo político exclusivamente ou principalmente por perseguição política, o governo de lá vai dizer que houve um crime comum. Então, para evitar de você criar uma contradição, o que é que se alega? Esquece a acusação de crime comum, porque na dúvida é pró-réu, ou na dúvida a acusação. É o pressuposto de que você é inocente. Não é? O pressuposto Qual que é o nome esse. do marido da Nadine? Ollanta Humala. Humala?
o mala. Piada pronta, né? O mala. É isso aí. Odebrecht, o mala.